Paz esteja convosco, amém? Então nós vamos, mais uma aula, para a glória do Senhor, sobre o tema da fé. Nós vamos estar aprendendo mais um pouquinho sobre este dom maravilhoso, que o Senhor deixou para nós, que é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo da fé, amém? Aqui nós sabemos, que o tema é a fé. Então o nosso versículo-chave, que é os Hebreus, aqui aos Hebreus 11, 1, que é o tema, onde fala, que nós simplificamos aqui a leitura para a gente entender melhor, então para entender, então o significado da fé significa confiança na lealdade, confiança na veracidade de alguém, confiança nas palavras de Deus, ou seja, confiança, na lealdade, na fidelidade do Senhor, confiança na verdade, que é Jesus Cristo. Nós devemos confiar na verdade de Jesus, Jesus é a verdade, e confiar. Então nós temos também que crer, que temos fé na palavra de Deus. Então, para simplificar mais ainda, então nós colocamos assim, que a fé é a certeza, das coisas que a gente espera e a convicção de fatos que não se vê. Então a fé, ela é a certeza, fé é certeza das coisas que nós esperamos no Senhor, e a convicção de fatos que nós não estamos vendo, mas nós temos aquela convicção, nós temos aquela certeza, que Deus vai operar, o milagre, que Deus vai operar a cura, que Deus vai transformar, Deus vai salvar, então é fé. Então isso é o fé, o sobrenatural do Senhor. Sobrenatural por quê? Porque nós confiamos, nós cremos, em algo que nós não estamos vendo. Por isso que é o sobrenatural do Senhor. E a fé, nós aprendemos que ela é muito importante na nossa vida, todas as virtudes são importantes, mas nós estamos falando sobre a fé. Então a importância da fé nas nossas vidas, que a fé, então nós simbolizamos ela como a chave, Então a fé é uma chave, que abre todas as portas, que abre as portas em Cristo Jesus, é claro, Então, nós cremos em Jesus, pedimos em Jesus e o Senhor, Ele nos dá essa chave. Então, Ele fala assim, vai lá e abre, no meu nome. Então, com essa chave da fé, nós abrimos as portas da vitória sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos aprender um pouco, sobre o tema, falando sobre a fé traz ao que crê. Então, o que a fé traz, traz sobre as nossas vidas, traz sobre a vida daquela pessoa que crê em Jesus Cristo, que tem fé, que confia em Jesus. Seja, fé é totalidade no Senhor, é confiar em Deus. E a nossa fé, ela está apoiada no poder de Deus, Sempre nós temos que ter isso em mente. A minha fé, ela está apoiada no poder de Deus, Então não é na nossa força, não é no nosso braço, não é na nossa sabedoria, na nossa inteligência, na nossa capacidade, não, porque nós não somos nada. A palavra de Deus fala que nós somos, como uma flor, que nasce, cresce, e às vezes fica bela, bonita e de repente não existe mais, Então volta pro pó. Então assim somos nós, e somos frágeis também como uma flor, Mas a nossa fé, ela deve estar apoiada no poder de Deus, no poder de Deus. Então a fé, ela traz ao que crê, Então aquela pessoa que crê, aquela pessoa, que ela busca em Deus ter este dom, ter essa fé dentro dela, ela busca mesmo, ela não aceita o medo, porque é o medo e a fé, que é a incerteza, que nós sabemos que é uma das maiores fraquezas, que nós podemos ter em nossa vida, é a incredulidade, aquela incerteza, a descrença. Então, tira fora a descrença, tira fora, o medo, e venha a fé, Senhor, nos acrescenta a fé, sobre as nossas vidas. E a fé traz ao que crê, Então, ela traz o quê? Remissão dos pecados, Então, tá aqui, Então, remissão dos pecados. Que está em Atos 10, 43.
que diz assim: a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem, né, que têm fé, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, a fé, ela traz ao que crê remissão dos pecados, que está em Atos 10, 43, que diz: a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem, ou seja, todos aqueles que creem, que têm fé em Jesus Cristo, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, né? Então, aqui está falando, então, a fé, ela traz ao que crê. Então, ela traz o quê? Remissão dos pecados em Cristo Jesus. Então, quando nós cremos, que nós temos essa fé em Cristo Jesus, que nós confessamos nossos pecados, nós arrependemos, pedimos perdão para Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, nós receberão o perdão dos pecados, né? Então, a fé, ela traz isso. Então, pela fé, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, ou seja, a remissão dos pecados. A fé, ela traz ao que crê vida eterna, né? Vida eterna, que está em João 3,16, né? E também 3,36. Então tá aqui, né? Vida eterna traz paz, descanso, esperança, confiança, filiação e todas as coisas. Amém? Glória a Deus, né? Então você pode dar um glória a Deus, né? Que a fé, ela traz todas as coisas. Glória a Deus, né? A fé também, ela traz o quê? O melhor presente que o Senhor deixou para nós, né? O melhor presente é o quê? A vida eterna, né? Então, isso que o Senhor deixou para nós, né? E nós recebemos essa vida eterna através da fé em Cristo Jesus, né? Fala assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Ou seja, então o Senhor, ele nos amou, né? O nosso Pai nos amou de uma forma sobrenatural, uma forma tremenda, né? A ponto de dar o quê? O seu filho, seu único filho, para quê? Para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus Cristo, tenha o quê? A vida eterna. Então essa é a promessa, né? Então o Senhor nos amou para isso, que nós devemos honrar a Cristo Jesus, nós devemos confiar em Cristo Jesus, nós devemos crer em Cristo Jesus. E quando nós cremos, né? Então este dom maravilhoso, essa fé, ela traz para nós a vida eterna em Cristo Jesus, né? Então nós não vamos o que? Perecer. Em João também 3, no 33, 36, fala assim: aquele que crê, né? Ou seja, aquele que tem fé em Cristo Jesus, no Filho, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, aquele que não tiver fé no Filho, não verá a vida. Não verá. Mas a ira de Deus sobre ele permanece, né? Ou seja, aquele que crê, né, no Filho, que é Jesus Cristo, tem a vida eterna. Ou seja, a fé, ela traz para nossas vidas, traz para aquele que crê, né, aquele que tem fé, né, em Cristo Jesus, que tem fé no seu Filho amado Jesus Cristo, tem a vida eterna. Então a promessa é essa: você ter fé em Jesus Cristo, você confiar em Jesus Cristo, você crer em Jesus Cristo, que Ele é o teu Salvador, Ele é o nosso Salvador, nosso grande Deus tremendo. Ou seja, ter esta fé e receberemos a vida eterna. Mas ele fala assim: mas aquele que não crê, aquele que não tiver fé, né, no seu Filho Jesus Cristo, né, não terá a vida eterna, não tem a vida eterna, e ainda a ira de Deus sobre ele permanece. Deu para entender? Glória a Deus. Então fala assim que traz paz também. Então a fé, ela traz ao que crê, ela traz paz, né? Tá aos Romanos 15, 13. Então fala assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo, toda alegria, paz em crença, ou seja, em fé,
para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Ou seja, quando nós temos fé, o Deus da esperança, ele enche nós de toda a alegria e de toda a paz, né? Pela fé. Pela fé nós recebemos a alegria do Senhor, nós recebemos a paz do Senhor. Então, tudo pela fé. Ou seja, a fé é a chave que abre as portas. Amém? Então, a fé também traz ao que crê, traz o quê? Descanso, né? Traz o descanso, né? Então, tá lá aos Hebreus 4:3, onde a palavra de Deus diz, porque nós, os que temos crido, né? Então, nós, os que temos confiado no Senhor, que temos fé, né? Entramos no repouso, tal como diz, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas, desde a fundação do mundo. Ou seja, através da fé, através de crermos em Senhor, nós recebemos o quê? Descanso para as nossas almas, né? Nós recebemos paz, recebemos alegria, recebemos o descanso, né? A palavra de Deus fala assim, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, confiar é ter fé. Então, confia nele e ele tudo fará, né? Ou seja, descansa no Senhor, né? Então, nós temos que entregar e descansar no Senhor, ter essa fé em Deus. Então, vem o descanso. Então, a fé também, ela traz ao que crê, a pessoa que ela crê, ela traz o quê? A fé traz esperança, né? Que está em Gálatas 5:5, né? Onde diz, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, né? Ou seja, nós, pelo Espírito da fé, né? Pela fé, aguardamos a esperança da justiça, né? Esperança, né? Esperança é o combustível, né? Que nos leva a alcançar as promessas do Senhor, né? Então, a nossa esperança está nas promessas do Senhor, ou seja, na justiça do Senhor. Então, a fé também, ela traz ao que crê, traz o que? Confiança, né? Traz a confiança. Então, a fé, ela traz aquela fortaleza, né? Então, traz aquela confiança em nós, né? Aquela confiança, né, em Deus, né? Aquela confiança, né? Aquela fé que está apoiada no poder de Deus. Então, ela traz aquela força, né? Traz aquela força para nós. E isso é o que? A fé. Que está onde? Que está aos Efésios 3:12, né? E também aos Efésios 6:16. Onde a palavra de Deus fala assim, no qual temos ousadia, né? Então temos essa força e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então essa fé, ela traz ao que crê, ela traz o que? Essa confiança em Deus, né? Essa confiança que pela fé, né? Pela fé nós entramos, né, na presença do Senhor, né? Pela fé nós temos essa confiança, né, de orar, de falar com o Senhor, né? Então tudo isso é movido pela fé, pelo aquele que crê, né? Pela confiança. E também está aos Efésios 6:16 que fala assim, tomando sobretudo o escudo da fé, né? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, com essa fé, né? Ela traz essa confiança em nós, né? Que pela fé, né? É espiritual. Nós não estamos vendo, é um sobrenatural, né? Então diz que nós tomamos o quê? Ele é o escudo, né? Escudo é aquele protetor, né? Então, e com ele nós protegemos, né? A nossa vida. E nós podemos o quê? Apagar todos os dados, todas as flechas, né? Toda aquela seta maligna que o diabo lança, né? Sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós o quê? Nós nos levantamos com essa fé, com essa confiança, né? No poder de Deus, em Cristo Jesus, no nome de Jesus. E o Senhor fala que cai por terra, né? Todas as obras de Satanás. Ou seja, nós conseguimos
apagar todos os dados inflamados, todas as flechas que ele lança, né, cai por terra em nome de Jesus Cristo pela fé, com o escudo da fé. Amém? Glória a Deus. E a fé também traz ao que crê, traz o que? Filiação, né? Que está em Gálatas 3:26, onde diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé, né? Então, pela fé, nós nos tornamos o que? Filhos de Deus, filiação, filhos do nosso Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então, a fé, ela traz o que? Uma filiação com o nosso Deus. Nós tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E a fé também traz ao que crê, né? Quanta coisa boa, né? Glória a Deus. A fé, ela traz ao que crê também todas as coisas, né? Todas as coisas a fé traz nas nossas vidas. Por isso que a fé, ela é a chave que abre o quê? Todas as portas, né? Então, a fé, ela traz todas as coisas, né? Que está onde? Em Mateus 21:22, né? Que onde diz: e tudo o que pedides na oração, crendo, o recebereis, né? Tudo o que nós pedimos, orando, falando com o Senhor, né? O que? Crendo, né? Confiando no Senhor, confiando, né, na fidelidade do Senhor, confiando na veracidade, na verdade, confiando na palavra de Deus, nas palavras da Bíblia. Ou seja, quando nós oramos com essa fé, né, crendo em Jesus Cristo, no poder de Deus, ou seja, nós receberemos todas as coisas, tudo aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Amém? Tá dando para entender, né? Glória a Deus. Lá em Marcos também, 9:23, a palavra de Deus fala assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Né? Se você pode, né? Não são todos que crê, né? Infelizmente, é uma pena, né? Porque a fé, ela traz muitas benevolências sobre as nossas vidas. A fé, ela traz coisas tremendas sobre as nossas vidas. A fé, ela traz o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E quando eu falo as nossas vidas, é sobre a nossa casa, sobre a nossa família, né? Então a fé, ela traz. Então Jesus falou, né? O nosso soberano Deus, o próprio Deus, ele disse, né? O próprio Deus disse: se tu podes crer, né? Tudo é possível crer. Não, a fé, ela traz, né? Ela traz todas as coisas. Então nós devemos o quê? Crescer na fé, né? Crescer, né? Como eu sempre ensino, né? E eu vivo isso, né? É o tripé do cristão, né? Então nós vamos até falar aqui, né? É o tripé, né? O tripé, 3, né? Então Jesus fala que é o tripé do cristão, é o que? O amor, né? A fé e a esperança. Porque Deus fala que o amor, ele é o maior. Então nós vemos aqui, ó, você pode até colocar, né, isso na sua vida, né? Esses 3 dedos. Quando você olhar para esses 3 dedos, aqui você vai enxergar, você vai entender, fala assim: isso aqui não pode faltar na minha vida, né? Que é o amor de Deus, né? Porque a pessoa que ela não ama, ela não conhece a Deus, ela não tem a Deus, né? Então, o amor de Deus, nós sabemos que o amor de Deus tem que ser maior nas nossas vidas. E de igual, né? Assim, quase igualando, é a fé, né? É o tripé, né? O tripé. Então, ali que nos mantém de pé. É o amor de Deus sendo maior, a fé ali também, né? E a esperança. Amém? Então, a fé faz parte, tem que fazer parte da nossa vida, né? Então, nós temos que ter isso gravado no nosso coração. O Espírito Santo de Deus grava isso na minha mente. Então, tem que estar gravado na nossa mente. Para quê? Para que nós venhamos viver pela fé, né? Viver em fé. E a fé nossa está apoiada no poder de Deus, porque a fé, ela traz, né? Ela traz sobre aquele que crê, ela traz grandes coisas, né? Grandes coisas traz a fé,
né? Traz a esperança, traz o descanso, traz a paz, traz vida eterna, traz remissão dos nossos pecados, traz todas as coisas, todas as vitórias, né? Quem é que traz? A fé em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. A fé, ela também habilita ao que crê. Né? Tá aqui outro tema importantíssimo que o Senhor colocou para nós estar estudando, que é a fé, ela habilita o que crê. Eu peço perdão, amém? Tudo isso aqui é o poder de Deus, amém? É a presença do Senhor em nossas vidas. Então a fé, ela o quê? Ela habilita. Aí você fala assim, irmã, o que é mesmo habilitar, né? Então habilitar a gente sabe que é capacitar, né? É preparar, né? Quando você está habilitando, você está preparando alguém para uma missão, né? Preparando alguém para receber algo, né? Então a fé, ela faz isso, né? Então ela prepara, né? Prepara o povo de Deus, ela prepara a nossa alma, ela habilita a nossa alma o quê? Ao exercício das virtudes. Olha só. Então a fé, ela traz ao que crê, ou seja, ela habilita, né? Ela habilita, ela prepara a nossa alma ao exercício, a exercitar as virtudes, né? Todas as virtudes, né? Então a fé, ela tem esse poder, né? Poder de habilitar a nossa alma, levar a nossa alma a confiar, levar a nossa alma a ter fé mesmo, né? Levar a nossa alma a exercício do amor, né? A prática da palavra de Deus, né? Então, tudo isso, né? Quem é que faz isso? A fé. Então, ela habilita, ela prepara, né? Prepara o povo de Deus, deixa o povo de Deus forte, preparados, né? Para toda boa obra, né? Para militar, para guerrear, né? Então, a fé, ela prepara, né? Ela habilita o povo de Deus, né? E ela habilita também a nossa alma ao exercício, a exercitar, a praticar, né? Todas as virtudes, né? Ou seja, todos os dons. Glória a Deus. Então nós vamos ler. Então a fé, ela habilita, ela prepara a ficar o quê? Firmes. Então a fé habilita o que crê a ficar firme, a viver, a andar, a combater, a vencer, a tornar-se filhos de Deus. Mais uma vez, né? Então nós vamos lá. Então a fé, ela habilita o que crer, né? Que nós já aprendemos que habilitar é deixar pronto, preparado, né? Prepara também a nossa alma, fortalece, né? Então a fé, ela habilita o que crê a ficar firme, né? Fica firme. Quem é que né? Quem é que faz isso? A fé. A confiança no poder de Deus, a confiança em Deus, confiança na palavra do Senhor. Ficar firmes, né? Ficar ali prontos, que está o quê? Segunda carta aos Coríntios 1:24, que diz assim: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso, né, de vosso gozo, porque pela fé estáis de pé. Então, o que nos mantém de pé, né? De pé, que a gente fala, né? De pé no mundo espiritual, né? De pé ali fortalecidos, né? Vivendo é o que? A fé. Então a fé nos mantém firmes. Firmes o quê? Em Cristo Jesus. Firmes nas promessas do Senhor. Confiando nas promessas, né? Confiando em Cristo. Confiando na veracidade da palavra de Deus. Então, quem é que nos mantém isso? É a fé. Então a fé nos deixa firmes. Amém? Glória a Deus. Então a fé também habilita o que crê a viver. Viver. Que está em aos Romanos 1:17. Diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé,
como está escrito, mas o justo viverá da fé. Né? Mas o justo viverá da fé. Então a fé, né, ela traz, né, ela habilita, ela prepara o que crê a viver pela fé. E a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. Ou seja, nós vivemos, né, através do quê? Do poder de Deus, ou seja, confiando em Deus. Nós vivemos confiando na palavra de Deus. Nós vivemos confiando nas promessas do Senhor, né? Aquilo que Deus tem prometido, nós cremos, né, que vai se realizar, vai concretizar. Ou seja, é fé, né? Então nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então a fé também, ela habilita, né? Ela prepara nós a andar. A fé, ela habilita ao que crer a andar pela fé. Andar pela fé. Que está aqui em segunda carta também aos Coríntios 5:7. Que diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Né? Então quem é que faz isso? A fé, né? O dom da fé. Então, ela o que habilita, ela nos prepara a andar pela fé. Então o povo de Deus anda pela fé, porque nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo, pela circunstância, mas nós andamos pela fé, por aquilo que nós temos cridos. Nós andamos pelas promessas do Senhor, confiando nas promessas, confiando na fidelidade do Senhor, que Deus ele é fiel à sua palavra para cumprir em nós, na veracidade do Senhor. Amém? Então nós andamos dessa forma, e é dessa forma que, né, que nós vamos vencendo, né? Então a fé, ela habilita, ela prepara, né? Prepara aquele que crê a andar pela fé, não pela vista. Eu estou vendo tudo contrário, né? Eu estou orando, estou esperando algo no Senhor, não é assim? A fé é o sobrenatural, né? A fé é a certeza, né, das coisas que nós esperamos. Eu não estou vendo, né? Estou vendo o contrário, a circunstância está contrária, né? Mas eu vivo pela fé, eu ando pela fé, pelaquilo que eu não estou vendo. Eu não estou vendo o milagre, eu não estou vendo a cura, não estou vendo isso, mas eu creio, amém? Mas eu tenho fé, né, no poder de Deus e que Deus vai mudar a circunstância, ou seja, a convicção de fatos que não se veem, nós não estamos vendo, mas nós cremos e o Senhor traz à tona, amém? Glória a Deus. A fé também, ela habilita ao que crer a combater, né? Que está escrito em 1 Timóteo 6:12, amém? Que diz assim, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, né? Então milita a boa milícia da fé. Então nós temos que militar, nós temos que batalhar, nós temos que combater com a fé, sempre com a fé. E toma posse da vida eterna também pela fé, né? Para a qual também foste chamado, para a vida eterna. Amém? Então nós também combatemos, nós guerreamos pela fé, né? Então fala assim, milita a boa milícia da fé. Então nós temos que militar, nós temos que trabalhar aí, né, com a fé. A fé também, ela habilita ao que crer a vencer pela fé. Vencer pela fé. Que está em 1 João 5:4. Que diz assim, porque todo o que é nascido de Deus, né, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então é através da nossa fé, através de nós confiarmos no Senhor, confiarmos em Cristo Jesus, confiarmos na palavra de Deus, que nós vamos vencendo, cada dia, vencendo as batalhas, nós vamos combatendo o bom combate, nós vamos militando, nós vamos ficando firmes, né? E tudo isso que? Através da fé. Então a fé é o que vence, né? Então a nossa vitória está mediante a fé em Cristo Jesus, no poder de Deus, amém? E a fé também, ela habilita ao que crer, né? Ela prepara a pessoa ao que crer, né? A tornar-se filhos de Deus,
né? Filhos do Senhor. Então, que está em João 1:12, né? Que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todos aqueles que creem no nome de Jesus, né? No nome de Jesus. Amém? Então, vamos continuar. Então, fala assim, que a fé, ela habilita ao que crê a tornar-se filhos de Deus. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, que creem em Jesus, que confiam em Jesus, eles recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, a tornar-se filhos de Deus. Então, habilita aquele que crê a tornar-se filhos de Deus, porque ele creu no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos estar falando um pouco, né, sobre exemplos de fé. Né? Exemplos de fé. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos de heróis da fé, né? Os heróis que nós vamos estar lendo, né, lá em Números 13:30. A palavra de Deus, né, que está lá em Números 13. Glória a Deus. Números 13:30, né? Onde a palavra de Deus fala assim, né? Então, nós vamos estudar agora aqui alguns exemplos de fé, ou seja, alguns exemplos de pessoas, né? De fé. Aqui em Números 13:30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-lo em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Né? Então aqui nós vemos uma passagem, né, desse Caleb, né? Então cheio aqui, né? Então a gente vê que ele cheio aqui de ânimo, né? Cheio de ânimo, cheio de força, cheio de fé, né? Então ele estava ali cheio mesmo, né? Um gigante na fé, né? Era um homem que era gigante mesmo na fé. E ele, né, se levantou ali. A gente sabe que era dos 12 espias, né, que foi espiar a terra, que Moisés enviou a espiar a terra, né? E 10 voltaram desanimados, né? Voltaram temerosos, né? Voltaram descrentes, né? Então voltaram com medos, né, dos gigantes que viram lá. Mas tinha 2, né? Tinha Caleb, gigante na fé, e tinha Josué, né? A gente sabe mesmo que Josué também, né? Ele era, né, um gigante na fé também, né? Todo ali. Mas aqui a palavra de Deus, nós vamos falar sobre Caleb, né? Caleb aqui também, né? Cheio de fé, né? Cheio de ânimo, né? Ele se colocou ali de pé no meio daquela multidão, perante Moisés, todo aquele povo, né? E ele declarou, né? Ele todo animado, cheio ali de ânimo, cheio de força, cheio de fé. Ele fala: subamos e possuímos-a, né? Então nós vamos subir, vamos tomar aquela cidade, né? Porque o Senhor é conosco. Certamente o Senhor vai entregar, né, todos aqueles gigantes, todo aquele povo ali nas nossas mãos. Nós vamos prevalecer, né? Então ali, ó, cheio de fé, cheio de ânimo, né? Ele falou isso, né? Gigante na fé, né? Glória a Deus. E a gente vê também lá em Josué, né? Em Josué 14, do 6 ao 11. A palavra de Deus fala assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, lhes disse: tu sabe a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, né? A palavra que ele falou, o homem de Deus.
em Gades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Gades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus, né? Segui ali firme, né? Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Então você vê aí a força, vê o ânimo, né? De Caleb, né? Um homem gigante na fé, né? Gigante, né? Talvez a estatura dele pudesse ser até pequena, a estatura talvez normal, né? Mas ele era gigante, tanto é que ele via os gigantes menor do que ele. A fé dele era tão sobrenatural que ele enxergava todos aqueles gigantes menor do que ele, né? Isso é o quê? Pela fé, né? Nós vamos prevalecer, esses gigantes aí, eles não vão prevalecer, né, sobre nós, porque eu confio no meu Deus, né? Então aquela confiança no poder de Deus, né? Então ele fala assim, olha, naquele tempo, quando me enviaram a espiar a terra, eu tinha 40 anos, né? 40 anos e ele, né, todo animoso, né? Nós vamos ali cheio de fé, cheio de ânimo, nós vamos subir, nós vamos possuir, nós vamos vencer aquele povo, vencer aquelas batalhas. E ele falou assim, hoje eu já tenho, né, passaram 45, hoje eu tenho 85 anos e eu estou da mesma forma, né? Eu estou da mesma forma, estou ali com o mesmo ânimo, né, cheio de fé, né, cheio ali de virtude, confiante no meu Deus, né, e aquela promessa que o Senhor fez para mim, ele estava o quê? Requerendo aquela promessa, né? Então o Senhor me prometeu e eu estou, né, com a mesma condição, né, para possuir aquela herança que o Senhor me deu, ou seja, cheio de fé até o fim, né, até o fim da promessa, até receber a promessa de Deus, né, cheio de fé, cheio de ânimo, né? Ele falou, eu estou com o mesmo vigor, né? E nós sabemos que uma pessoa de 85 anos, ele não tem mais aquele vigor, né? Mas pela fé, né? Então aquela fé habilitou ele a ficar firme, né? Então, aquela fé trouxe todas as coisas na vida dele, né? Então aquela fé ali, né? A fé é tremenda, né? Na vida dele. E ele falou assim, olha, eu estou da mesma, né? A mesma coisa, né? Qual a minha força então era, tal é agora a minha força. E está falando o quê? Isso é virtude, isso é fé, né? Isso é convicção, né? Daquilo que não está vendo, isso é certeza, né? Das coisas do Senhor. Ele fala para a guerra, né? E ele se manteve tão firme que até a força, né? Aquela força mesmo, né? Ali, braçal, ele não perdeu, ele tinha aquela força para guerrear, né? Para entrar e para sair, ou seja, para sair e para entrar, né? Então ali nós vemos esse gigante na fé, amém? Que nós podemos aprender com a vida dele, né? Que nós venhamos ter ele como exemplo na nossa fé, né? E nós sabemos que a nossa fé ela é muito importante. Não é assim, que eu tinha fé quando eu era mais nova, agora que eu sou mais velha, né, eu devo ter menos fé. Não, a nossa fé ela tem que prevalecer ali, firme, né? Firme ali, né? Igual Paulo falava, né? Nós vamos falar sobre Paulo, que ele combateu o bom combate, né? Encerrou a carreira e guardou o quê? A fé, a mesma fé. Não, a mesma fé que nós temos hoje em Cristo Jesus, a mesma confiança no poder de Deus, é a mesma fé que nós temos que ir com ela até
a sepultura, né? Até o fim da nossa vida, aquela fé ali, firme em Cristo Jesus, que o Senhor nunca vai nos desamparar, o Senhor nunca vai, né, deixar um justo mendigar, que o Senhor sempre vai, né, prover todas as coisas nas nossas vidas, que o Senhor vai nos fortalecer. Então, aquela fé, amém? Sempre até o fim. Jesus fala, porventura, quando eu vier aqui na terra, acharei fé na terra, né? Então, por isso mesmo. Então, ele fala assim, ó, por multiplicar o pecado, o amor de muito vai esfriar. Ou seja, quando o amor esfria, a fé também vai esfriando, né? Então, vai ali, perdendo ali. Nós não podemos, né? Temos que permanecer ali firmes, né? Na fé, firmes no amor, até o fim. Amém? Nós vamos ver também sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego lá em Daniel, né? Então, lá em Daniel, né? Nós vamos estar lendo Daniel 3:17. Então, aqui nós estamos vendo alguns exemplos de fé. Daniel 3:17 diz assim, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então, quem disse isso, né? Com ousadia também, né? Cheio de força, né? Cheio de ânimo também, cheio de fé, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele falou assim, olha, rei, né? Quem vai nos livrar, né? Quem vai nos livrar daquela fornalha ali de fogo é o nosso Deus. O Deus que nós servimos é que vai nos livrar daquela fornalha ardente ali de fogo. Nós cremos, nós temos essa fé, né? Que é o nosso Deus que vai nos livrar. E tem mais, hein? Vai nos livrar também das tuas mãos, ó rei. Né? Vai nos livrar, né? Cheio de fé. Porque nós não vamos servir os teus deuses e nem adorar a tua estátua, né? A ousadia mesmo, ousadia o quê? No Espírito Santo, ousadia, fé, né? Então nós não vamos servir os seus deuses e nós também não vamos adorar as suas estátuas que você fez. Nós não vamos não, pode, né? Pode fazer o que você tem que fazer, porque quem vai nos dar vitória é o Deus vivo que nós servimos, né? Então, nós vemos aqui também outro exemplo de fé. Muita fé, não importa. Não importa o que aconteça. Eu confio em Deus, eu creio em Deus, eu sei que o meu Deus é poderoso, o meu Deus ele é fiel à sua palavra, eu sei que o meu Deus está comigo, né? Eu sei que o meu Deus vai me livrar, eu sei que o meu Deus vai, né, me capacitar. Então, é dessa forma, então, essa fé, né? Então, nós vamos aí confiando em Deus e o Senhor, o quê? Traz o milagre. E nós vemos na palavra de Deus que está escrito aqui sobre esses homens, né, o milagre, né, o sobrenatural de Deus que veio sobre a vida deles através do que? Da fé, amados, da fé, através da confiança em Deus. Nós não vemos Deus, mas nós temos que confiar, nós temos que aprender a acreditar, a confiar no Senhor, confiar na palavra de Deus, na presença do Senhor, no poder de Deus. E foi através dessa fé que veio o sobrenatural de Deus na vida daqueles homens. E a palavra de Deus diz que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente e ela ainda foi aquecida 7 vezes mais. Né? Porque o rei ficou tão enfurecido com essas palavras que mandou aquecer, né, 7 vezes mais e lançaram eles ali naquela fornalha. Mas ali o Senhor, ele colocou a mão ali sobre aqueles homens, né, que a palavra de Deus fala assim que nem um cabelo queimou, nem um cabelinho assim, nem ficou um fedendo, né, um cabelinho queimado que fede, não teve nada, né? Ali o Senhor estava presente com eles, o Senhor estava ali com eles no meio daquele fogo ardente, né? E livrou eles, né? Não aconteceu nada com eles. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Nós vamos ver também sobre Estevão, né? Que é em Atos 6:5. Exemplos de fé, né? Pessoas de fé. Atos
6, seis, 5. A palavra de Deus diz assim: e este parecer contentou a toda a multidão, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe o Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, pareceu bem, né, aquela multidão que ele estava ali fazendo uma votação, e eles elegeram, né, elegeram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus, né? Então, cheio mesmo de fé, né? Aqui nós estamos falando sobre Estevão, né? Nós sabemos que Estevão também foi o primeiro mártir, né? O primeiro homem do Novo Testamento a morrer pela fé ali, né? Que eles mataram Estevão, né? Por quê? Porque Estevão era um homem cheio de fé, né? Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, fazia a obra do Senhor com ousadia no Espírito Santo de Deus, né? Cheio de ânimo, né? Cheio de fé, de ousadia, e ele ali sendo apedrejado, ele sendo morto, e ele ainda viu pela fé, ele viu os céus abertos, ele viu Jesus lá de cima, sentado ali à destra do Pai, e ele também orou, né? Então você imagina ali a fé daquele homem e o amor daquele homem ali, ele sendo apedrejado, ele sendo morto, e ele orando, né? Pedindo ao Pai, né? Que não optasse, que não colocasse, né, aquele pecado sobre aquele povo, porque eles não sabiam o que ele estava fazendo. Era um povo cego, né, uma geração incrédula, que Jesus já tinha falado, uma geração incrédula, né? E ele orou por aquela geração, né? Pediu para Deus não colocar aquele pecado sobre eles. E ali ele foi morto. Um homem o quê? Cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos ter ele também como exemplo. Não importa a circunstância, ainda que a circunstância seja de morte, né? Nega a Cristo ou você vai morrer firme ali, né? Não negue a Cristo, não negue o nosso Senhor, nosso Salvador. Creia em Deus, né? Creia. Quantos aí, né, tenham morrido dessa forma, né? Morreram sem negar a fé. Pode me matar, mas eu não nego a minha fé em Cristo Jesus. Amém? Viver pela fé, né? Outro exemplo também que nós vamos ver é Paulo, né? Que está em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 4, 7. Então nós vamos ver aqui, segunda carta ao Timóteo, né? 4, 7. Onde Paulo fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, heróis da fé, né? Então, nós vemos aqui alguns exemplos de pessoas da fé, que ele fala assim, que ele combatiu o bom combate, ele ali ficou firme, né? E Paulo foi um dos que matou Estevão, cheio ali de fé, né? E ele foi um dos que mataram ele, né? Participantes ali da morte de Estevão, né? Mas Deus resgatou ele, né, das trevas, abriu os olhos dele e mostrou, né, o evangelho genuíno a ele, né? E ele se converteu e ele trabalhou grande. A gente sabe que Paulo foi um grande homem que trabalhou muito pela causa de Cristo, ele batalhou muito pela causa de Cristo, né? Ele combateu muitos combates, né? Como ele está falando aqui, combateu tudo o quê? Pela fé em Cristo Jesus, apoiado no poder de Deus, né? E acabou a carreira, chegou o fim da carreira dele, né? Porque ele foi deceptado, ele também foi
morto também, mataram ele, né? E acabou ali a carreira, mas ele guardou a fé. E assim também temos que ser nós, né? Nós temos que combater, enquanto nós tivermos vida aqui, vivendo, combater o bom combate, né? Pregar a palavra de Deus, o evangelho, viver o evangelho de Cristo, obedecer a palavra do Senhor, pela fé em Cristo Jesus, apoiado no poder de Deus, confiante em Cristo Jesus, nas promessas do Senhor, ali firmes ali, né? Tomando o escudo da fé, derrubando os gigantes que se levantam. Então nós temos que estar ali guerreando ali na fé, né, em Cristo Jesus, no nome de Jesus Cristo. E quando encerrarmos a carreira, nós ainda o quê? A fé, né? Então a fé prevalecer em nós. A mesma fé, como foi em Josué lá, em Caleb, né? Que está escrita em Josué, né? Então a mesma fé que ele tinha antes, quando ele era jovem, ele também, né, no fim da carreira, com 85 anos, a mesma fé, o mesmo vigor, a mesma confiança em Cristo Jesus, né? Então a gente percebe também que tem pessoas que às vezes eles passam por isso, né? Então às vezes quando tá ali, né, ali mais jovem, ali fazendo, ali tem aquela fé, e de repente eles vão deixando o inimigo matar essa fé, né? Então vão deixando o medo entrar, entrando a descrença, né? E vai entrando e a pessoa vai ficando fraquinha, né? Mais fraca na fé, né? Mas Deus não quer isso, né? Deus quer o mesmo vigor, amém? Eu tenho 80 anos, o mesmo vigor, amém? A mesma fé em Cristo Jesus. Tenho 90 anos, o mesmo, né? Então ontem eu confiava em Deus, hoje eu quero crer mais ainda, né? Pelo contrário, eu vejo que nós temos que crescer. Cada dia crescer na fé, cada dia crescer na fé. Porque cada dia nós olhamos para trás e vemos o quanto o Senhor já nos abençoou, o quanto Deus já fez na nossa vida, né? O quanto Deus já respondeu, né, na nossa vida. Então nós temos que crescer, amém? Crescer na fé. Glória a Deus, amém? Então aqui nós vamos ficar, né, com esses 3 exemplos, né? Tem mais aí, eu sei que se você for estudar aí, né, se Deus tocar no seu coração, faça mesmo o estudo da fé, né, e Deus vai acrescentar mais e mais na sua vida, né? Mas nós vamos ficar com o exemplo de Caleb, nós vamos ficar com o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de fé. Nós vamos ficar com Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e com Paulo também, né? Um homem também cheio de fé, amém? E nós vamos ler aqui o fim, nós vamos ver o fim, como que é o fim? Em 1 Pedro, né? 1 Pedro 1:9, né? Primeira Epístola 1:9, né? De Pedro, diz assim: alcançando o fim da vossa fé. Olha só, o fim da nossa fé. Sabe qual é o fim da nossa fé? Né? A salvação da alma, né? Então aqui fala, aqui a palavra de Deus fala, aqui em 1 Pedro 1:9, fala assim: alcançando o fim da vossa fé. Então, ou seja, alcançando o fim da nossa fé. Então nós temos que ter isso guardado, gravado na tálpa do nosso coração, gravado na nossa mente, que o fim da nossa fé, vai ser, eu perdi a fé. Não, o fim da nossa fé é a salvação. Só quando Cristo nos recolher, quando encerrar a carreira. Então aí sim, né? Então aí nós recebemos o quê? A promessa, nós recebemos o presente. E o presente da nossa fé é a vida eterna, né? A salvação em Cristo Jesus. Amém? Ou seja, perder a fé é perder a salvação. Se nós deixarmos de crer, de confiar no Senhor Jesus, nós estamos perdendo a salvação. Nós estamos perdendo a vida eterna, né? Então nós não podemos, né? Nós temos que crescer na fé, né? Crescer, né? Eu espero que Deus tenha tratado no seu coração, né? E eu espero que Deus tenha tratado da mesma forma que Deus tratou no meu coração, o quanto Deus me ensinou e o quanto o Espírito Santo de Deus me fez crescer, né? Na fé, através deste estudo, desse pequeno estudo, né? Essas coisas simples. E aqui fala a conclusão, ou seja, a conclusão desse pequeno estudo, né? Esse pequeno conhecimento que nós tivemos, a conclusão de tudo isso é o quê? Né? Nós chegamos à conclusão
né? Nós chegamos, ou seja, no resultado de tudo isso é que nós devemos o quê? Vivermos pela fé. Então nós temos que viver pela fé, nós temos que caminhar pela fé, nós prevalecemos pela fé, né? Vencemos pela fé, nós vivemos pela fé, nós alcançamos as promessas de Deus, todas as promessas do Senhor nós alcançamos pela fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então essa é a nossa vitória, que vence tudo, a nossa fé. Amém? Então a importância da fé. Amém? Então cresça aí na fé, né? Como nós já falamos, a fé ela é o tripé do cristão, faz parte da vida, não pode faltar na nossa vida o amor, a fé e a esperança. Amém? Não deixa o medo entrar, que Deus fala na palavra dele, não temas, né? Então todos os dias tem não temas, não temas. Por que Deus fala isso? Porque não temas, creia somente, para nós não trocar, ou seja, não troca a fé pelo medo, né? Então sempre na sua vida, quando você, né, estiver em alguma situação, analisa, né? Então nós temos que julgar, como que está o meu coração? Como que está? Será que eu estou crendo ou estou descrente, né? Ou eu estou com medo ou eu estou com fé, né? Então nós temos que julgar. Então se nós julgar e a gente perceber algo negativo, nós temos que falar, não aceito, eu aceito a fé, eu aceito confiar em Deus, confiar no poder de Deus, viver sobre o natural de Deus, viver pela fé. Não quero viver pela circunstância, mas pela fé em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu peço perdão das minhas falhas. Amém? E eu quero dizer que eu amo cada um de vocês com o amor de Jesus Cristo e com essa fé, com essa confiança de que um dia nós vamos todos estar na glória com o Senhor Jesus. Amém? Tanto a minha casa, quanto todos os meus irmãos, quanto todos aqueles que eu nem conheço, eu oro pedindo que através dessa fé venha alcançar Jesus Cristo, venha receber a vida eterna. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoa os meus pastores, né? Deus abençoa a minha casa, a minha família. Deus te abençoe, você que está assistindo, né, esse vídeo. Deus te abençoe, Deus abençoa a sua casa. E é o que eu peço para Deus, em nome de Jesus Cristo, profetizamos que todos nós venha crescer e crescer mais e mais nesta fé, crescer no poder de Deus. Amém? Deus abençoe. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé